Será que agora é hora da gente vender a bolsa no Brasil, né? Nos últimos dias, a bolsa hoje é dia 6 de março e a bolsa chegou a bater topo histórico recentemente, mas eu tô reduzindo a minha posição em bolsa no Brasil. E muitos de vocês devem estar falando assim: Pedro, você tá louco, cara? A bolsa tá batendo topo histórico e você tá reduzindo a sua posição em bolsa no Brasil? Que tipo de consultor financeiro que você é? E pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu possuo uma alocação dinâmica do meu portfólio. O que é uma alocação dinâmica, Pedro? Quando a gente vai definir as porcentagens que a gente quer ter de ações no Brasil, ações no exterior, renda fixa no Brasil, renda fixa no exterior, fundos de investimento, criptomoeda, etc., a gente pode definir e deixar travado, tipo, quero ter 20% de ações no Brasil, 10% de ações no exterior, 70% renda fixa no Brasil e pronto. Ou a gente pode ter uma alocação dinâmica. Pô, nesse momento eu quero ter mais renda fixa no Brasil, mas pode ser que daqui um ano eu reduza essa porcentagem para 50% ou para 20%, enfim. Então, na minha carteira, eu tenho uma alocação dinâmica, né? Conforme os cenários vão acontecendo, eu vou falando, poxa, eu acho que agora está mais interessante aumentar a posição nesse tipo de produto e reduzir a posição neste outro tipo de produto. E devido a todo o cenário que a gente tem esse ano, por ser um cenário de eleição, por ser um cenário muito estressado globalmente falando, eu reduzi algumas posições, principalmente as posições táticas na minha carteira, que são posições que eu comprei por um determinado motivo, visando um determinado lucro, e essas posições, elas chegaram neste momento. Então, eu fui zerando essas posições. Óbvio, não zerei a minha carteira toda de ações no Brasil, mas eu estou com bem menos do que eu tinha antes. E estou começando a olhar para outros mercados. Por exemplo, mercado imobiliário no Brasil, mercado de criptomoeda, mercado no exterior. Acho que o dólar está muito interessante para a gente fazer um câmbio, já venho falando isso há muito tempo. Tem muitos ativos aqui fora que estão estressados, que caíram muito, né? E principalmente porque desde quando o Trump entrou, ele fez guerra tarifária, ele fez um monte de coisa, então tiveram muitas ações com bons fundamentos aqui fora que, devido a essas taxações que o Trump fez, devido a cenário de guerra entre Ucrânia e Rússia, as ações caíram muito. E eu estou, mas só que mantiveram os fundamentos. Então eu estou comprando essas ações aqui fora, eu estou comprando lotes no Brasil, eu estou fazendo outros, estou olhando para criptomoedas, eu estou comprando criptomoedas, porque eu acho que tem outros mercados que estão com um potencial retorno muito melhor no médio prazo. E depois que as eleições do Brasil passarem, depois que o cenário der uma estabilizada, né? Mais uma vez, eu não zerei toda a minha posição em Brasil. Alguns produtos vão continuar surfando. Então, se o cenário no Brasil for bom, as eleições forem boas e etc., eu vou surfar essa onda, mas se o cenário não for também, eu vou ter um menor impacto no meu portfólio. E olhando para risco-retorno e potencial de ganho nos próximos meses e anos, olhando para outras classes de ativos, eu vejo que a gente tem uma oportunidade melhor. Por isso que neste momento eu reduzi a minha posição em bolsa no Brasil. Então acho que isso é uma coisa que eu quero ensinar vocês a começarem a olhar para os investimentos dessa forma. Eu faço buy and hold, eu seguro posições para longuíssimo prazo e etc. Mas eu não sou bitolado e fico só tipo, ai meu Deus, eu só vou ficar olhando para isso, eu vou comprar e vou esquecer. Não, eu não compro e esqueço. Eu analiso, eu falo, poxa, talvez este produto aqui já não está tão interessante. Talvez se eu tirar desse produto e colocar num outro, talvez vai ser mais interessante. Óbvio, eu não fico tradando carteira, eu não tô falando de trade, pessoal. Eu só tô falando de você olhar para cenários e falar, beleza, aqui eu acho que já chegou num limite que não tem muito mais para onde ir. Então, como tá tudo muito incerto, e aqui eu tenho um produto que está no topo histórico,
o cenário está ficando muito diferente para esse produto estar no topo histórico, e eu tenho aqui embaixo vários produtos que caíram 40, 50, 60, 70%, e que tem um potencial muito interessante. Então eu gosto sim de de aproveitar essas movimentações, e isso vem me dando um bom retorno, né? Desde quando eu comecei a fazer isso, isso vem me dando um bom retorno. Quando eu comecei a investir lá em 2011, 2012, eu comecei tradando, depois eu fiquei no buy and hold, etc. Só que conforme a gente vai evoluindo e vai desenvolvendo a nossa educação financeira, né, e o nosso QI financeiro, a gente vai entendendo que não tem uma bitolação. Óbvio, eu não sou aquele cara que fica girando carteira toda hora, né? Eu não fico toda hora, tipo, girando carteira, comprando e vendendo. Só que eu vou acompanhando os ativos e a hora que eu vejo que chegou num determinado momento que eu falo, poxa, acho que aqui tá mais interessante, eu reduzo a posição e coloco um pouco nesse lugar que tá um pouco mais interessante, e isso vem ajudando a ter uma boa performance em longo prazo do meu portfólio. Então isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante passar para vocês, porque neste momento, galera, a bolsa no Brasil é muito delicado, né? A gente tem que entender que esse ano de 2026 é um ano de eleições, é um ano que está tendo guerras. Se a guerra escalar muito mais do que a gente espera, óbvio, não é o que a gente quer, Deus nos livre, guerra é horrível, né? Só que a gente já tem uma tensão entre Ucrânia e Rússia, e agora a gente tem uma tensão entre Estados Unidos, Irã e Israel. E eu li hoje uma reportagem que a Rússia ajudou o Irã a bombardear uma base dos Estados Unidos, né? Não sei se essa reportagem é verídica, eu vou pesquisar depois, mas se a gente começar a olhar para tudo isso, vamos estressar o cenário, vamos pensar que essa guerra começou a escalar, vamos pensar que as eleições no Brasil não têm um cenário tão favorável para a Bolsa. Cara, isso vai ter um impacto muito grande. Por quê? Porque nós somos um país subdesenvolvido, a gente exporta muito para o Irã, a gente depende muito de dólar. Então, assim, a gente tem que começar a entender algumas questões que não, por mais que eu goste do buy and hold, a gente não pode colocar um véu na nossa cara e falar, poxa, não estou enxergando mais nada, vou ficar eternamente no buy and hold. Não, a gente tem que falar, beleza, vou gerenciar meu risco, né, vou esperar o cenário, ver o que vai acontecer. E eu, por ter uma alocação dinâmica, em determinados momentos, por exemplo, em 2023, eu virei e até postei no meu Instagram, falei, galera, eu tô comprando muita bolsa no Brasil, acho que o momento tá muito bom. E eu acabei aumentando consideravelmente o quanto eu tinha de renda variável no Brasil justamente por isso. E hoje, por eu ter aumentado muito, hoje eu estou reduzindo. Se você é aquela pessoa que fala, não, eu tenho 20% do meu patrimônio em bolsa no Brasil, o resto eu tenho em renda fixa, eu não tenho esse negócio de alocação dinâmica, etc. Cara, escolhe bem os ativos que você tem, e se você não se importa com a volatilidade, né, e se os ativos têm bom fundamento, e se cair você vai comprar mais porque tem bons fundamentos, show de bola, você não precisa vender. Mas se você é uma pessoa que tem uma alocação dinâmica, em determinados momentos você aumenta a sua posição para ter um ganho maior, neste momento é a hora de você falar, opa, então peraí, não posso ficar tão otimista assim, é a hora de eu ser um pouco mais sangue frio, pensar de maneira mais racional e começar a gerenciar o meu risco para se caso as coisas não aconteçam da forma como eu estou imaginando, o meu tombo ser um pouco menor. Então, neste momento, eu estou reduzindo a minha posição no Brasil, e isso daqui me deu um insight para fazer um vídeo para vocês de qual é o melhor momento de comprar um ativo, né? E eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo, qual que é o melhor momento de comprar um determinado ativo e qual é o melhor momento de você vender um determinado ativo. Acho que isso é muito interessante pra gente falar aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você está comprado em Bolsa do Brasil, se está com medo de comprar Bolsa no Brasil, qual que é a sua opinião. Vamos trocar essa ideia, eu aprendo muito com vocês aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, já me segue, já dá um like aqui, já compartilha aqui
esse vídeo para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos aqui para o nosso canal, beleza? Para que a gente possa crescer todos juntos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.